Bem-vindo ao Academia Furacão. Essa é nossa nova sessão especial, Notícias da Copa. Será que podemos ser campeões no Catar? E como estão os outros favoritos? Essa é a nossa análise das seleções que são favoritas, primeira parte. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Apesar de os torcedores brasileiros não estarem tão otimistas, como em edições anteriores, especialistas, técnicos e atletas apontam que o Brasil, atual líder do ranking da FIFA, é o principal candidato ao título da Copa do Catar em 2022. Além de ser a atual número 1 do mundo, a seleção brasileira também tem muitos aspectos positivos a seu favor. Vale lembrar que o Brasil é o único pentacampeão do torneio, além de também ser o único a participar de todas as edições da Copa. A tradição da amarelinha atravessa fronteiras e causa admiração em todos os amantes de futebol pelo mundo. Pode parecer que não existem motivos para o Brasil ser considerado como um dos favoritos à Copa, mas, analisando os vencedores da maioria das Copas, eles não eram considerados favoritos até então. Portanto, acreditar apenas no aparente favorito não costuma ser a melhor ideia. Somente após a conquista da última Copa, percebemos que a seleção francesa era realmente boa. O mesmo aconteceu com a Espanha, que só passou a ser realmente respeitada após a conquista da Copa de 2010. Aliás, apesar de muita torcida em 94, só percebemos as qualidades daquela seleção, em especial da dupla Romário e Bebeto, após a conquista daquele título. Será que se o Brasil não fosse campeão naquele ano, Dunga seria convidado para ser treinador da seleção um dia? Estes são apenas alguns exemplos de que, na maioria das vezes, uma equipe só ganha o verdadeiro reconhecimento após a conquista de um título como a Copa do Mundo. Por que o Brasil é um dos favoritos? Quando olhamos individualmente para os jogadores que atuaram na seleção brasileira, nos últimos 4 anos, podemos ver que são jogadores estáveis e confiáveis. Claro que, comparados a elencos de outras épocas, podemos não identificar jogadores tão acima da média, mas não podemos dizer que os atuais jogadores da seleção são fracos. Pelo contrário, Vinícius Júnior, Richarlison, Rafinha e Lucas Paquetá, por exemplo, demonstram que são estáveis, com boas atuações na maioria dos jogos que fazem. Ainda temos Neymar, nosso principal jogador, que está em fase exuberante, e vem com tudo, para tentar o título que falta em sua carreira. Vale a pena acreditar no Brasil? Podemos analisar também que a renovação da seleção brasileira tem ocorrido de forma muito tranquila. Jogadores novos e experientes conseguem manter um entrosamento. Não há problemas de vestiários e também não há nenhum jogador que tenha um alto índice de rejeição da torcida. Portanto, podemos ver que a atual seleção brasileira caminha para uma boa campanha na próxima Copa do Mundo no Catar. Apesar de não ter uma formação tão chamativa como em outras épocas, não se pode dizer que o atual elenco é fraco. Por isso, se você acredita no Brasil campeão na próxima Copa, saiba que você está com a razão, como mostram, inclusive, as casas de apostas esportivas, que colocam o Brasil como favorito, à frente de França, Espanha e Alemanha. Além disso, os outros times considerados favoritos não estão passando por momentos tão bons assim. Vamos analisar as outras seleções, para vermos como estão chegando para o Catar nessa Copa. França. Atual campeã mundial, e dona de um elenco muito forte, a França não chegará à Copa de 2022 em bom momento. O time liderado por estrelas do calibre de Kylian Mbappé e Karim Benzema é alvo de muitas críticas, em razão do recente desempenho, além de não o encantar, vem sofrendo em resultados contra rivais mais fortes. No último domingo, o time perdeu por 2-0 para a Dinamarca e foi eliminado da Nations League. Nem mesmo os desfalques de Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, Lucas e Theo Hernandes, Paul Pogba e Benzema, no duelo em Copenhague, amenizaram as críticas ao time. A equipe francesa perdeu tudo aquilo que a tornava forte, a sua eficiência ofensiva, mas também, acima de tudo, a sua capacidade de defender bem, destacou o diário, L'Équipe. Em todo o ciclo, o time de Didier Deschamps jogou 48 vezes, e em números apenas, vai bem. Foram 31 vitórias, 12 empates e 5 derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 73%. No entanto, os dados são supervalorizados em razão de confrontos das eliminatórias para a Eurocopa e Copa do Mundo, contra seleções mais fracas. Porém, contra times que disputarão a Copa, os números franceses são bem modestos. Em 19 jogos, venceu 10, empatou 5, sendo um deles no jogo de eliminação da Eurocopa, contra a Suíça, e perdeu 4.
Ou seja, a seleção venceu menos do que 50% das partidas, número ruim para quem visa o título mundial, o que representa boa notícia para outros fortes concorrentes. A Dinamarca é a maior pedra no sapato, e está no mesmo grupo que a França na Copa do Mundo. Em 2 partidas contra a seleção escandinava, o time de Deschamps foi superado em ambas as partidas, por 2-1 e 2-0. Nos 2 jogos, a badalada equipe francesa criou menos chances de gol, e poderia ter saído com placares ainda piores para ela. Após a partida, o técnico minimizou o peso da eliminação na Liga das Nações, da qual o time é o atual campeão. Não creio que seja um fracasso. Tivemos muitas chances, mas falhamos nos duelos 1 contra 1, e cometemos erros técnicos, principalmente na saída de bola, disse. Esta equipe é muito jovem e a maioria dos jogadores ainda precisa de experiência de alto nível. Ora, mas Mbappé não havia dito, em uma entrevista, que a França estava à frente das demais? Crise também nos bastidores. Além da decepção dentro de campo, uma polêmica que envolve Paul Pogba e Kylian Mbappé tumultua o ambiente. Segundo Mathias Pogba, irmão do meio-campista, o astro da Juventus tentou praticar rituais de bruxaria contra o atacante, em um jogo da Liga dos Campeões de 2019. O caso é assunto na imprensa europeia, e assombra a preparação francesa para o Mundial. Além disso, uma polêmica sobre o pagamento de direitos de imagem, também esquentou o clima na semana passada. Depois de Mbappé, sempre ele, se recusar a participar de uma sessão de fotos, a Federação Francesa de Futebol decidiu atender ao pedido de todos os atletas, de revisar o contrato de direitos. Nós, brasileiros, temos lembrança de como polêmicas, principalmente envolvendo interesses financeiros, pode destruir uma campanha em Copas do Mundo. Alguém se lembra da seleção brasileira na Copa de 90? Depois de se preocuparem mais com dinheiro do que com futebol, a seleção de Sebastião Lazzaroni foi eliminada pela Argentina, ainda nas oitavas de final. Essa seleção ficou marcada, e o técnico Lazzaroni não conseguiu mais se reerguer. Essa fase da seleção foi chamada injustamente de Era Dunga. Felizmente, fomos curados desse trauma em 1994, inclusive com a volta por cima de Dunga, o capitão tetracampeão. Para completar o inferno astral da França, um dos destaques do time no título na Rússia, Antoine Griezmann, não apresenta o ritmo de jogo ideal em razão de uma polêmica cláusula, que o impede de atuar na totalidade das partidas do Atlético de Madrid. Em meio a esta crise, os franceses tentarão conquistar o biconsecutivo, algo que não acontece há 60 anos, desde o título do Brasil na Copa de 1962, no Chile. Além da Dinamarca, a França enfrentará a Austrália e Tunísia na primeira fase do Mundial. Essa foi nossa primeira parte. Peço mais uma vez que dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Até a parte 2.